essa banda maravilhosa que Deus deu para Hope. Muito obrigado a todos que estão nos visitando pela primeira vez. Vocês podem se assentar. Quem está nos visitando pela segunda, terceira, para quem já é parte da Hope, é um momento de muita alegria. Todo domingo estamos reunidos aqui às 19 horas. E eu não sei quem esteve aqui na quarta-feira que passou. A gente comemorou, né? Fez uma festa, uma grande festa, uma celebração, aniversário de 1 ano. E estamos muito felizes com tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, tudo que Deus tem feito na Hope, nesse 1 ano de existência da Hope. Até aqui Deus nos ajudou. Amém. E como o Elias falou mais cedo, nesse mês a gente fez uma série intitulada Uma Jornada de Fé. E a gente vai dar continuidade nessa noite. E no próximo mês, o título da série do mês de julho vai ser Esperança Inabalável. Essa esperança inabalável que nós temos em Jesus, esperança inabalável que nós temos no nosso Deus, que pode fazer todas as coisas, muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. E o título da mensagem dessa noite é Uma Vida com Propósito. Todos nós, né? Quando nascemos com um propósito. Mas essa questão é uma questão que muitas pessoas fazem, né? Que propósito é esse? Que propósito Deus tem para a nossa vida? E nós, como igreja, nós estamos imbuídos, né, dessa missão de levar a mensagem do amor de Jesus, de falar do amor dele. Todo domingo estamos aqui com esse propósito, para que Jesus Cristo possa alcançar o maior número possível de pessoas. E nós somos parte desse corpo. Se você quer conhecer também mais sobre a Hope, todo primeiro e terceiro domingo do mês, a gente se reúne às 18 horas. É uma reunião com os pastores, onde a gente fala um pouco mais sobre a Hope, sobre a história da Hope, a história das pessoas que iniciaram e aquilo que Deus colocou no nosso coração, os passos para que você possa servir a Deus junto com a gente na Hope. Então, você está convidado, se você quer conhecer um pouco mais, primeiro e terceiro domingo do mês. Então, no próximo domingo, às 18 horas, a gente vai se reunir aqui às 18 horas. E o título da mensagem, né, voltando uma vida com propósito. Quantas pessoas já se perguntaram qual o propósito da minha vida? Por que eu existo? Qual a razão de eu existir? Por que Deus me colocou no mundo? Muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando qual o propósito. E há pessoas que se esforçam, que batalham, que lutam atrás da busca de um propósito para a sua vida. Por que eu existo, né? O que Deus quer de mim? Muitas pessoas nem consideram Deus na equação das suas vidas. Porque simplesmente falam, não, eu tenho que ter um propósito independente de Deus. Há muitas pessoas que se esquecem de que sem Deus nós não somos nada e não existe propósito sem Deus em nossas vidas. Eu me lembro que alguns anos atrás, bastante tempo, há 20 anos atrás, eu me casei, né? Eu e a Mariana nos casamos em 2003. Esse ano a gente vai completar 20 anos de casado, graças a Deus. E a gente estava naquela fase de distribuir convite de casamento, né? Então, a lista, né? E visitar as pessoas, combinar de entregar. E os pais da Mariana tinham um casal de amigos que eu não conhecia ainda, mas que era um casal de amigos da família de muitos anos. Casal muito querido, João e Cecília. E chegou um dia, eles nos convidaram para jantar na casa deles, e nesse dia a gente ia estar entregando o convite para eles. E o meu sogro, Mário, virou para mim e falou assim, Heber, só um detalhe aí, o João, ele não é cristão, na verdade ele é ateu, e ele era professor de filosofia universitário, professor de filosofia da Escola Naval da Marinha. E aí ele falou, e ele gosta às vezes de falar de religião, de confrontar, então ele meio que me preparando, né? Eu falei, não, Mário, fica tranquilo, eu não vou ficar provocando nada, nem puxando um assunto que não faz sentido, né? A gente vai lá para entregar o convite de casamento. E ele falou, não, mas é o João que provoca, né? Você. E aí a gente foi, jantamos, e aí eu driblando, né, ali as questões capciosas no jantar, em café, e a gente, sobremesa, café,
no final, a gente já estava quase indo embora. E o João começou a falar, ele foi seminarista, ele tinha um sonho de ser padre, ele já tinha quase 80 anos de idade, era um senhor. E ele foi falando que se tornou ateu, que perdeu o propósito, o sentido da vida dele, não tinha mais esperança no mundo, na humanidade, porque a humanidade é cheia de mal, porque se existisse um Deus não teria tanto problema, tanta maldade nesse mundo, não tem propósito nas coisas. Eu falei, olha, a Bíblia fala sobre isso. Eu puxei o assunto no final ali, quase indo embora, né? Eu falei, tem um versículo em Provérbios que fala que Deus fez todas as coisas com um propósito. Até o ímpio, até o perverso para o dia do juízo, ou em algumas versões, para o dia da calamidade. Pronto, né? Aquilo ali eu acabei ficando quase mais 1h30 na casa do João e da Cecília. Aquilo ali deu pano para manga, e a gente conversando, e ele tentando argumentar que Deus não existia. E eu orando, né? Falando e orando, Deus me dá a sabedoria, porque não são nossos argumentos. Quando a gente enfrenta um tipo de discussão dessa, tudo que você pode trazer e falar para tentar explicar não vai resolver, porque é só o Espírito Santo de Deus que é poderoso para convencer as pessoas nesse tipo de discussão. Por isso que a gente tem que estar sempre pedindo, Deus, me capacita, coloca as palavras certas na minha boca. E no final da conversa, Deus me colocou para falar para ele, falou assim, olha, toda essa discussão diante da morte perde o sentido. Porque no dia em que a gente está diante da nossa morte, a única coisa que importa é o que você tem de relacionamento com Deus. Você foi trazido aqui na Terra, colocado aqui na Terra com um propósito, e você não cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, tudo perde o sentido. E na hora ele ficou quieto, ficou em silêncio e parou de falar. E eu vi assim nitidamente no semblante dele uma mudança. E eu falei, não vou falar mais nada. Tá bom, né? A gente se despediu, continuei orando por ele. Eu não sei, né, exatamente, a gente acabou perdendo contato. O que Deus fez? Mas a semente foi plantada naquela noite. E a gente vê, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, muito culta, mas ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele não buscava e achava que a vida não fazia sentido. Uma carreira brilhante, profissionalmente falando, academicamente falando, mas ele não encontrou sentido e propósito em sua vida, estava sem qualquer tipo de esperança. Muitas pessoas passam a vida inteira em busca de um propósito, e aí estão chegando no final da vida e falam, mas qual foi o propósito? Que sentido tem viver essa vida aqui? E quando a gente conhece a Deus e a semente da palavra de Deus é semeada em nossos corações, tudo muda. Eu me lembro também de um jovem que era da primeira igreja, né, da igreja da minha infância. Ele foi criado aprendendo a palavra de Deus, conhecendo, né, a Bíblia, a palavra, criado na igreja. Mas depois de um tempo ele se distanciou dos caminhos de Deus, acabou se envolvendo com pessoas erradas, começou a se drogar, ficou viciado e estava totalmente desesperançoso porque ele entendia que a vida dele não tinha mais propósito. Mas a semente da palavra de Deus tinha sido plantada no coração dele na infância dele. E um dia ele decidiu que ia tirar a vida dele. E ele foi para a rodovia Presidente Dutra, atravessou e ficou no meio, e a intenção dele era quando viesse uma carreta ele se jogava na frente. Mas quando ele fechou os olhos dele, ele se lembrou de um corinho da infância que ele aprendeu na escola bíblica dominical. Muitas pessoas talvez conheçam, né? Que é aquela música que fala, sou uma florzinha de Jesus. Ou sou um soldadinho de Jesus. Abra a boquinha para cantar. E essa música tem um trecho que fala, feche os olhinhos para orar. E quando ele fechou os olhos dele para tirar sua própria vida, na hora o Espírito Santo de Deus trouxe à memória dele essa canção. Feche os olhinhos para orar. E na mesma hora ele falou, não vou tirar minha vida. A minha vida é preciosa para Deus. A nossa vida
só faz sentido se nós andamos ao lado de Deus. A nossa vida só encontra propósito e razão quando estamos ao lado de Deus. E a gente vê a Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 1, a Bíblia fala, né? Lembre-se do seu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nem cheguem os anos, nos quais diga, não tive neles contentamento. Como é importante, né? Desde cedo, desde sempre, a gente está se lembrando de Deus. E você viver uma vida de relacionamento com Deus, lembrando Deus em tudo, isso é uma vida de adoração. Muitas pessoas acham que adorar é o que nós fizemos agora há pouco. Adorar é também louvar a Deus na igreja, com todos os irmãos juntos. Mas adorar não é apenas isso. O adorar a Deus é viver cada dia ao lado de Deus. A Bíblia fala, tem aquele versículo que fala, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecer a Deus em todos os caminhos é adorar a Ele. É trazer a presença de Deus para o seu dia a dia, para tudo aquilo que você faz. Você está adorando a Deus. E a preocupação é o oposto da adoração. Quando a gente está preocupado, ansioso, é justamente porque a gente não tem adorado a Deus como deveríamos. Porque quanto mais perto de Deus estamos em adoração, e adoração é esse convívio constante e recorrente com Deus todos os dias, menos preocupados nós ficamos, porque aprendemos a confiar em Deus cada vez mais no nosso dia a dia. E a gente às vezes fala, mas qual o propósito? Nós temos a esperança da salvação quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nós temos a certeza, quando entregamos a vida a Jesus, de salvação, uma vida eterna com Deus. E tem gente que acha que a vida eterna com Deus tem aquela visão, né, de Hollywood, né, de como é o céu. Tudo branco, né? O pessoal acha que é tudo assim, tudo branco. Vai chegar lá, né? Aquela neblina, né? A altura do joelho, assim, né? Você não sabe nem se desamarrar o cadastro, você não fica sabendo que tem aquela neblina ali de 0,5 metro, né? Vai chegar lá, vai ganhar uma harpinha, né? Para ficar tocando, vai ganhar uma asinha de anjo. Não é isso, imagine só. Se Deus fez essa terra maravilhosa, quando a gente vê a natureza e tudo que Deus criou com tantas cores, uma coisa espetacular. Essa semana eu estava assistindo um documentário do Netflix sobre o planeta Terra, e cada episódio ali falando, né, um documentário sobre a natureza, eu falo, glorificando a Deus, que coisa linda, que coisa tremenda, tudo tão perfeito, tudo com um propósito. Imagine os céus como serão. Eu escutei uma vez um pregador falando, poxa, quando a gente no céu, a palavra de Deus diz que teremos um corpo de glória. Ele falou, poxa, eu quero mergulhar com as baleias. Você não vai ter problema, você não vai morrer afogado, você está com um corpo de glória. Quero visitar os planetas, as galáxias, você vai poder fazer isso. Imagine novos céus e nova terra, um lugar maravilhoso. Então nós temos essa certeza. E o tempo que a gente passa aqui na Terra é muito pequeno. O tempo que nós vivemos aqui é tão pequeno diante da eternidade. Trilhões, 4 trilhões de anos, e a gente vive aqui na Terra e às vezes não identifica um propósito das nossas vidas. Isso só acontece se você não está colocando a sua vida diante de Deus e entregando os teus caminhos a Deus. Deus fez tudo muito perfeito, né? Eu queria ler um versículo em Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz assim: além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Deus criou um plano para cada um de nós. Ele tem um plano traçado para cada pessoa. E o plano que Deus fez para cada um de nós é um plano perfeito. Cada uma das suas características foi Deus que colocou em você. A sua personalidade, Deus não fez todo mundo igual. Imagine que mundo chato seria e monótono se todo mundo fosse igual. Tem pessoas que são mais extrovertidas e outras pessoas são mais introvertidas. Deus fez a pessoa com mais aptidão para números e outra mais para a parte de humanas. Porque Deus, a gente precisa ter ponte, né? Então precisa ter de um engenheiro.
A gente precisa dos cuidados de saúde, então tem os profissionais da área de saúde. E precisa de poesia, então tem os poetas, os escritores. Deus colocou talentos em cada um de nós de uma maneira diferente. E cada uma dessas características Deus colocou nas nossas vidas com um propósito. Imagine só Deus formando cada um de nós, falando, eu vou colocar, né, como se fosse um chefe, né, que vai preparando ali, né, os ingredientes. E ele vai falar, vou colocar uma pitada disso, daquilo, essa pessoa vai ter essas características. E a gente vê, né, a gente tem aquela história, aquele testemunho daquele pregador lá da Austrália, que nasceu, né, sem os membros, sem braços, sem pernas. E ele conta, né, o testemunho dele, como Deus usou a situação dele, de ter nascido sem os membros, né, os braços e as pernas, para testemunhar do amor de Deus. O dia que o Espírito Santo de Deus falou no coração dele, olha, até a sua situação não foi à toa, Deus tinha um plano. Deus não queria que ninguém nasça, né, com defeitos, com falhas, porque a gente vive numa humanidade quebrada, caída por causa do pecado. Mas Deus usa até essas circunstâncias para a glória dele. E com certeza na glória, na eternidade, ele vai ter corpo completo glorificado. Isso daqui não é para sempre. Qualquer situação de saúde, todos nós enfrentamos desafios na área de saúde. Enquanto estamos aqui na terra, um dia todos nós vamos morrer. Mas vivemos com um propósito, porque Deus colocou em cada um de nós um plano perfeito nas nossas vidas. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E o primeiro ponto que eu queria falar, trazer na mensagem de hoje é: o primeiro propósito que Deus colocou em cada um de nós é para que nós amássemos a Ele. Então, o primeiro ponto é amor a Deus e ao próximo. Quando Jesus estava conversando e ensinando sobre o reino de Deus, Jesus falou em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa passagem bíblica resume a palavra de Deus inteira, a Bíblia inteira. Tudo se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Será que nós temos colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Amar a Deus acima de todas as coisas? É isso. Quando a gente fala às vezes sobre ter ídolos na nossa vida, né? Qualquer coisa que a gente coloque acima de Deus nas nossas vidas acaba se configurando como se fosse um ídolo em nossas vidas, porque a gente está colocando outra coisa na frente de Deus, acima de Deus. Então, o primeiro mandamento, né? Primeiro ponto em relação a estarmos alinhados com o propósito que Deus tem para as nossas vidas, é que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E você acha que esse amor vem assim, vem da nossa força de vontade? Não, ou me condicionar a amar as pessoas? Não é assim. Isso vem, esse amor que a gente tem pelo próximo, vem primeiramente do amor que a gente tem no nosso relacionamento com o próprio Deus. E a gente você acha que você vai amar mais as pessoas convivendo com pessoas legais? Com pessoas que gostam daquilo que você gosta? Com pessoas que, né, se parecem com você? Não. Deus permite que pessoas difíceis, complexas, né, acabam se envolvendo na nossa vida. E é dessa forma que o nosso amor é testado. É fácil amar uma pessoa que gosta de você. Difícil é amar alguém que não gosta de você, alguém que te maltrata, alguém que te trata mal. E a palavra de Deus nos ensina a amar justamente essa pessoa. A Bíblia fala sobre amai os vossos inimigos. E Jesus ensinou isso. Então é muito fácil, né? Não, eu quero amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas isso vem de um relacionamento com Deus.
A melhor forma de começar a amar mais as pessoas é amar primeiramente mais a Deus e viver uma vida diária de oração, de busca da presença de Deus a cada dia. Enquanto nós temos fôlego de vida, é a oportunidade de buscar a presença de Deus e de nos achegarmos mais a Ele. A Bíblia fala, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Deus quer estar mais perto de cada um de nós todos os dias, mas Ele aguarda, Deus não fica ali forçando a barra para que a gente se aproxime dele. O salmista Davi tem um texto que ele fala, Deus, foi bom eu ter sido afligido para que eu me aproximasse mais de ti. Às vezes as aflições da vida que a gente reclama tanto, que a gente gostaria que elas ficassem bem longe da gente, são justamente os fatores que fazem com que a gente se aproxime mais de Deus. Quando nos aproximamos mais de Deus, mais o amor de Deus se conecta conosco e mais esse amor se reflete na vida das pessoas com quem nós convivemos. Deus te ama, tanto que entregou o seu único Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você e te dar uma vida eterna, uma vida nova. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, a gente vai enfrentar lutas e desafios e problemas. Mas nós podemos nos segurar no amor de Deus. E Ele vai nos ajudar a enfrentar todos os problemas. Então a vida é assim. Na vida a gente enfrenta dores, dificuldades, desafios, problemas. Tiago, a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4. Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Quanto mais desafios na vida, mais a gente amadurece. E o amor de Deus está com a gente o tempo todo, em toda e qualquer situação. Todo mundo pode te desamparar, você pode ser abandonado às vezes por um familiar, por um parente, por uma pessoa próxima. Mas Deus nunca vai te desamparar. E Deus é a pessoa mais importante. Você pode ter essa certeza, essa convicção. Ele nunca vai me abandonar. E muitas pessoas, às vezes, têm uma concepção errada de Deus, porque tiveram experiências ruins com pessoas aqui na terra, com pais, com parentes, com familiares, com amigos, traições, abandono. E acabam, quando iniciam um relacionamento com Deus, acabam trazendo para o relacionamento com Deus essa, às vezes, aversão a abrir intimidade, a se entregar de corpo e alma no relacionamento, porque se decepcionaram com seres humanos, com os homens e mulheres. Mas Deus nunca vai te decepcionar. Porque Ele é perfeito, Ele te ama mais do que qualquer outra pessoa e Ele nunca te abandona, nunca te esquece, nunca te deixa. Está o tempo todo pronto para te ajudar, para te abençoar, para te levar para um novo patamar na sua vida, um relacionamento com Ele. E o segundo ponto que eu queria trazer nessa noite é: siga o exemplo de Jesus. Você já aprendeu que o primeiro ponto para ter um propósito na sua vida é entender que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tudo se resume a isso, Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nós temos o exemplo de Jesus Cristo. Quando a gente pensa em Jesus Cristo, mas eu jamais serei igual a Jesus Cristo. Sim, nós somos pecadores, somos falhos, mas Jesus Cristo é o nosso exemplo. A gente tem que viver uma vida aqui na terra que enquanto eu estiver respirando, a minha meta, o meu propósito, o meu objetivo é buscar ser semelhante a Jesus Cristo. Não que a gente, de novo, vá chegar nesse ponto, não seremos jamais perfeitos como Jesus foi, mas esse tem que ser nosso objetivo constante enquanto a gente estiver vivendo aqui na terra. Paulo dizia, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo imitava Jesus Cristo. O que Jesus faria nessa situação? Como ele se comportaria? E a gente vê, você quer entender o que era Jesus Cristo aqui na terra? Um exemplo disso a gente tem lá em Gálatas 5, 22, quando a palavra de Deus fala sobre os frutos do Espírito.
né? Mansidão, alegria, paciência. Os frutos do Espírito, Jesus Cristo tinha tudo isso 100%, né? Completo na vida dele. E é isso que a gente precisa buscar. E a gente só alcança esses frutos do Espírito Santo na nossa vida quanto mais buscamos a presença de Deus. A palavra de Deus diz também em Romanos capítulo 12, nos versículos 1 e 2, essa passagem onde Paulo fala na igreja de Romanos sobre a importância de termos a nossa mente transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus transforma a nossa mente. Quanto mais nós preenchemos, né, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito com a palavra de Deus, mais nós nos distanciamos do pecado. Tinha um pregador, Moody, que escreveu na Bíblia dele: a leitura deste livro fará com que eu não peque, e o pecado vai tentar fazer com que eu não leia esse livro. Então é exatamente isso. Quanto mais lê a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você busca a presença de Deus, mais cheio do Espírito Santo você vai ficar, e mais capacitado a viver uma vida distante do pecado, uma vida onde você possa estar cada vez mais produzindo os frutos do Espírito Santo na sua vida a cada dia. Quando a gente vê o exemplo de Jesus Cristo, a gente imagina, né, como era Jesus Cristo, né? Eu sempre fico pensando, Jesus andando aqui na terra a cada dia. Tem aquele seriado Chosen, né, que eu acho que retrata, né, um pouquinho, né, de como era, né, Jesus Cristo, andando, né, vivendo ali, vivia uma vida normal de ser humano, né? Aquilo, comia, bebia, ia ao banheiro, fazia todas as coisas que um ser humano normal fazia, mas ele era 100% Deus e 100% homem. E Jesus, ele nos deixou um exemplo perfeito, né, de propósito na vida. Ele veio aqui na terra com um propósito exclusivo de salvar a humanidade. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós passamos a fazer parte desse propósito juntamente com Jesus Cristo. Paulo dizia, né, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E se a gente traz essa verdade de vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim para as nossas vidas, a gente começa a enxergar as coisas com uma perspectiva diferente. Qual a sua profissão? A sua profissão, que Deus queria, né, que você tivesse essa profissão, né? Porque se você está com essa profissão hoje é porque Deus tinha um propósito, mesmo que você não continue para o resto da vida nessa profissão. Tudo que você adquiriu de experiência aqui na terra, Deus pode usar para a glória dele e para impactar esse mundo com a mensagem de amor. A gente acha, né, coloca a nossa vida às vezes em duas caixinhas. Não, essa caixinha aqui, ou várias caixinhas. Essa é a caixinha da minha profissão, essa é a caixinha do meu trabalho, do meu estudo, da minha família. As coisas não se conectam. Não. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora é tudo conectado. A sua vida pertence a Deus como um todo. Tudo que você faz, tudo que você tem pertence a Deus. A sua profissão é para glorificar a Deus. Não importa qual seja a sua profissão, aquilo que você faz, Deus quer usar os seus talentos, os seus dons para glorificar o nome dele. E a gente precisa amadurecer com isso, né? Nós não vamos levar para os céus a nossa profissão, a nossa carreira, né? Os nossos diplomas, nada disso vai para o céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, Deus quer usar todos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos diplomas, a nossa experiência para a glória dele. Deus quer usar tudo aquilo que a gente traz nas nossas vidas para glorificar o nome dele. Mas nós nos assemelharmos mais a Jesus Cristo vai fazer com que a gente cada vez mais tenha essa compreensão de que toda a minha vida tem que ser usada a cada dia para glorificar a Deus. Com as minhas atitudes onde quer que eu vá. Eu preciso lembrar que assim como Jesus Cristo foi um exemplo para nós, eu também preciso ser o exemplo para outras pessoas. Muitas pessoas nunca vão, às vezes, colocar o pé numa igreja, mas a igreja alcança as pessoas onde elas estiverem. Você, quando entrega a sua vida a Jesus, você é parte de uma igreja. E a partir daí,
do corpo de Cristo, da igreja de Jesus Cristo, você começa a testemunhar, você é testemunha de Jesus Cristo aqui na terra. E as pessoas podem não estar vendo Jesus Cristo dentro de uma igreja, né, conhecendo a Jesus Cristo, mas elas podem conhecer Jesus Cristo através do seu testemunho de vida. Porque nós precisamos refletir Jesus Cristo a cada dia, onde quer que a gente vá. E eu lembro, né, de quando tinha aquele missionário, né, Stanley, que foi na África pregar o evangelho no coração da África, no centro da África. Foi uma das primeiros europeus, né, a visitar ali o centro da África para pregar a palavra de Deus. E ele dizia, uma das frases dele era: eu prefiro estar no centro da África, no coração da África, dentro da vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, do que estar no trono da Inglaterra, fora da vontade de Deus. Deus tem um plano perfeito, e dentro desse plano perfeito Ele vai nos usar em muitos lugares, mas nem todos nós seremos missionários. Eu lembro que quando eu tinha um professor de escola bíblica dominical, eu era jovem, ali 11, 12 anos, e esse rapaz, ele estava começando uma carreira, ele era meu professor, ele estava começando uma carreira em auditoria, né? E ele era novo, já tinha 2 filhos, e ele era ali trainee, né, começando, e ele sentia que tinha um chamado de Deus para a vida dele, e ele virou para o meu pai, que era o pastor da igreja, e falou: olha, pastor, eu quero abandonar isso tudo, essa carreira, eu quero ser um missionário, eu quero ir para outros países. E meu pai falou para ele: olha, você está indo bem nessa empresa, continua. Se Deus tiver um propósito que você seja missionário, as portas vão se abrir nessa direção. Mas enquanto isso, faça o seu melhor lá e seja um exemplo missionário na sua empresa. E ele acabou se tornando o sócio responsável por toda a área de auditoria contábil daquela empresa. Virou um dos principais. E carregando o evangelho de Jesus na sua vida, na sua maneira de alcançar vidas, e alcançou muitas pessoas. Então, um missionário não consegue chegar naquela empresa, mas aquele homem conseguiu chegar, porque carregava Jesus Cristo dentro de si, na sua vida, no seu dia a dia. Então, onde quer que você esteja, lembre-se, siga o exemplo de Jesus. Jesus é nosso exemplo máximo e a gente precisa seguir ele. E um exemplo de Jesus Cristo, nós seguindo a Jesus Cristo, a gente vai passar por um processo de amadurecimento. Tem muitos cristãos que estão há muitos anos na igreja e ainda se comportam como se fossem ainda bebês. Bebês no sentido de maturidade. E quando você vê um bebê, o bebê não quer saber dos outros, ele quer mamar, né? Ele chora, ele expressa a sua necessidade de mamar. Ele não pensa 2 vezes em eu primeiro. Bebê é assim. Ele chora por qualquer coisa, tudo está reclamando. Mas quanto mais nós caminhamos ao lado de Jesus Cristo, mais nós vamos amadurecendo juntamente, né, com o corpo de Cristo, com a igreja, de maneira que a gente não fique mais como bebês. Paulo dizia, né, em Hebreus capítulo 6, versículo 1, diz assim: portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Em Hebreus 5,12, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Um dos reflexos da maturidade do cristão é isso. Esse amadurecimento na palavra de Deus, na busca de Deus. A gente precisa estar buscando a Deus o tempo todo. Jesus mesmo falou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deve ser uma missão de todo cristão, um propósito, uma meta. Eu preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça todos os dias. E nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça falando com Deus, adorando a Deus, vivendo uma vida a cada dia na presença dEle, caminhando ao lado dEle, lendo a sua palavra. Quando a gente acorda, a gente desperta, vai tomar um café, no meio do dia, o almoço,
no final, né, do dia, o jantar. A gente está alimentando o nosso corpo físico e o nosso corpo, né, o nosso espírito. Como é que a gente está alimentando ele? A gente tem ingerido a quantidade necessária de alimento ou nós somos cristãos raquíticos, cristãos desidratados, cristãos desnutridos espiritualmente? Mas o alimento está aqui, o alimento está à nossa disposição. Não é aquele alimento que está longe, que está distante, que a gente não consegue alcançar. Hoje a gente alcança a palavra de Deus em aplicativos do celular, de tantas formas. Na quarta-feira, o pastor Tiago Matos estava contando a experiência que ele escutou de uma testemunha, né, de uma pessoa, de uma irmã lá no Irã, que encontrou uma página da Bíblia. Aquilo ali foi suficiente para ela ter um encontro com Deus, uma transformação de vida. E a gente tem aqui todas as páginas, o livro completo, acesso, né, irrestrito à palavra de Deus. E a gente às vezes não está ainda fortalecido o suficiente porque não buscamos a presença de Deus a cada dia, não nos alimentamos como deveríamos estar nos alimentando. E aí a gente fica às vezes reclamando, né? Ai, ui, como um bebê. Deus, por que eu estou enfrentando esse problema? Deus, por que isso? Mas se a gente coloca a nossa adoração em prática a cada dia, a preocupação vai diminuindo, vai diminuindo. E a adoração de Deus vai enchendo as nossas vidas da presença dele a cada dia. E somos fortalecidos e amadurecidos em Deus. Terceiro ponto dessa mensagem é: nós fomos criados para servir a Deus. Isso faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. É um outro reflexo, né, de uma maturidade em Deus, o servir a Deus. É muito fácil, né, nós passarmos a nossa vida inteira, como se tudo se resumisse à nossa vida aqui na Terra e a gente se esquecesse que a gente vai ter uma eternidade pela frente. E a gente só se preocupa com nós mesmos, com a nossa carreira, com o nosso futuro, com as contas para pagar. Claro que temos que nos preocupar com essas coisas, mas isso não pode nunca tomar o lugar de Deus nas nossas vidas. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, essas outras coisas vão acontecendo, porque é impossível que uma pessoa que coloque, né, Deus em primeiro lugar na sua vida não seja bem sucedido nas coisas, porque naturalmente você vai ter um coração de dedicação, de compromisso em tudo aquilo que você faz, você vai colher os frutos. Salmo capítulo 1 fala isso, né, sobre bem-aventurada a pessoa que medita na palavra de Deus de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Você vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto faz prospera. Não estou falando aqui de prosperidade financeira, porque Deus está mais preocupado com a formação do seu caráter do que quanto que você tem na sua conta bancária. E às vezes justamente a falta de dinheiro na sua conta bancária tem a ver com o tratamento de Deus na sua vida. Tratamento de todas as sortes, né? O dinheiro é uma das coisas que é mais falado na palavra de Deus. E Deus trabalha, usa as circunstâncias da vida, situações, para nos lapidar. Como é que está a sua fé? Estava conversando com Elias um pouco antes, né? Sobre o exercício da fé, né? Em situações da nossa vida. E viver pela fé, viver à beira do precipício. Você tem que tomar decisões corajosas que o Espírito Santo de Deus te capacita a tomar. Não vem de você, vem do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, nos dando coragem para tomar decisões. E a palavra de Deus diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A sua fé para tomar decisões corajosas diante de desafios grandes vai ser maior na medida em que você conheça a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Você pode dizer, né, eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, né, o que a Bíblia diz que eu posso. Você começa a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida e Deus começa a transformar o curso da sua vida em todas as áreas. Porque Deus é fiel, Deus te ama, Deus cuida de você
E Ele está preocupado com cada detalhe da sua vida. Nunca aceite a mentira do diabo dizendo que você não presta, que Deus se esqueceu de você, porque Deus nunca vai se esquecer de nós, porque Ele nos ama. Mesmo que você esteja distante de Deus, em pecado, longe dos caminhos do Senhor, Ele continua te amando, porque Ele te fez com um propósito aqui na terra. E dentro desse propósito, o primeiro ponto que se destaca é o amor que Ele tem por você. Por isso nós precisamos amar Deus de volta, porque Ele nos ama. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Você é obra-prima de Deus. Deus tem um propósito perfeito para a sua vida. Você não foi feito, não apareceu aqui na terra por um acaso. Há pessoas que nascem, numa situação terrível. Tem aquele testemunho do pastor Cláudio Duarte, contando que ele é fruto, de uma... A mãe dele tinha 14 anos e o pai dele era um homem casado que adulterou com uma menina de 14 anos. E se ele fosse pensar, não tem um propósito na minha vida, Deus, como Deus usa a vida dele, para impactar tantas famílias, tantos casais. Então não importa a situação, se você está respirando aqui na terra, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. Porque Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E tudo aquilo que Ele escreveu, Ele determinou para a sua vida, vai se cumprir. A palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. E dentro desse plano está o servir a Deus. Nós fomos chamados para servir a Deus. Jesus Cristo é o nosso exemplo maior e Ele veio aqui na terra e Ele se fez de servo. Ele veio aqui na terra para servir a humanidade, com o exemplo dele, com as atitudes, com a pregação. Ele estava todos os dias, entregando completamente a sua vida em favor da humanidade. Ele poderia estar na eternidade ao lado do Pai, mas não, ele estava lá acordando de manhã, tomando ali, o café, quando acordava, o café da manhã, o almoço, o jantar. Estava ali vivendo como nós aqui na terra, com um propósito de nos dar exemplo, para que nós pudéssemos segui-lo, também nos servir a Deus. Deus vai usar tudo que você tem, todos os seus dons e talentos, e mesmo as suas experiências ruins, para a glória dele. Quantas pessoas, que sofreram às vezes situações terríveis na infância. E a gente tem uma pastora também lá da Austrália, e ela foi abusada sexualmente na infância dela, uma coisa terrível. E no final Deus levantou ela para criar uma missão enorme que alcança crianças que são às vezes vendidas, escravizadas como escravas sexuais. Deus usou aquela dor dela para transformar aquilo numa missão. E ela acabou impactando milhares e milhares de vidas por meio da atuação dela, não deixando que a dor dela colocasse ela para baixo, fizesse ela desanimar e perder esperança. Mas Deus falou: eu tenho um propósito na sua vida, eu vou usar as dores, as dificuldades, os problemas, para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. E o diabo é envergonhado quando a gente faz exatamente, ele está esperando que aqui, vou plantar uma semente de dor na vida dessa pessoa, vou criar um desafio, um obstáculo para derrubar essa pessoa. Mas nós confiamos em Deus e falamos: Deus, contigo eu vou em frente, contigo nada vai me parar, porque eu estou do teu lado. E o Senhor vai usar todas essas dificuldades, todas essas lutas para a glória do teu nome. Nenhum desses problemas que eu estou enfrentando hoje vai me parar. Eu vou seguir, eu vou marchar, eu vou para frente, não vou ficar parado. Porque Deus está do meu lado. Pode ser que demore você ver esse problema ficando para trás no retrovisor da sua vida.
mas você precisa seguir em frente, porque Deus tem um chamado, tem um propósito para cada um de nós. E se você começa a servir a Deus, é uma forma maravilhosa de parar de focar nos seus próprios problemas e começar a focar naquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Como é bom servir a Deus. Nós estamos vimos aqui na casa de Deus para servir as pessoas, porque temos uma missão. É tão bom quando você vem para a casa de Deus. Eu vou para, claro, receber da palavra de Deus, mas também para abençoar outras vidas. Abençoar às vezes com um cumprimento, com um sorriso, com uma palavra de cordial, uma palavra de bênção para a vida da pessoa que você vê. É muito fácil, né? A gente às vezes entrar por um lugar, sair, né? Vou tentar não falar com ninguém. É natural, né? A gente às vezes não quer, não está num dia legal. Mas quando nós colocamos, né, no nosso coração esse entendimento que eu nasci para servir, eu tenho um propósito de vida que é maior do que eu, que é servir ao meu Deus que fez tudo por mim. Então eu vou servir a Ele porque Ele me ama, porque Ele me salvou. E eu quero, o mínimo que eu faça de servir a Deus, eu quero fazer mais, eu quero crescer em servir a Deus a cada dia. E Deus vai nos usar com tudo aquilo que Ele colocou de dons e talentos em cada um de nós. Às vezes a gente não entende, né? Quando a gente olha para a história de homens e mulheres da Bíblia, a gente vê a história completa. Quando a gente vê a história de José no Egito, né? Abandonado pelos irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, depois foi acusado de ter estuprado a mulher do chefe, vai para a prisão, parecia que não tinha um propósito na vida dele. Mas Deus tinha um plano perfeito para a vida de José. E quando os irmãos dele foram lá, né, pedindo perdão, misericórdia de José, ele liberou o perdão sobre a vida dos irmãos dele, falando: olha, Deus tinha um propósito. Vocês nem sabiam, mas vocês foram instrumento de Deus, mesmo fazendo a coisa errada, para que a gente chegasse nesse momento aqui e o nome de Deus fosse glorificado. Deus tinha um propósito. Moisés, né, teve que fugir do Egito. Num primeiro momento estava lá no palácio, vivendo do melhor do Egito, mas depois teve que ficar 40 anos esquecido lá cuidando de ovelhas. Mas no momento certo Deus falou: eu vou usar a sua experiência. Os primeiros 40 anos de vida lá no Egito vão ser úteis. Os 40 anos lá cuidando de ovelha vão ser úteis para o propósito que eu separei, que eu reservei, que eu determinei para a sua vida. Todas as suas experiências, boas e ruins, Deus quer usar para a glória dele, porque cada um de nós tem um propósito na vida. Nós estamos encerrando, eu vou pedir para você ficar em pé, por favor. Só recapitulando aqui o primeiro ponto: ame a Deus e ame ao próximo. Procure ser igual a Jesus, siga o seu exemplo e use, né, seus dons e talentos, sirva a Deus. Amanhã, segunda-feira, né, a gente volta à rotina, muitos vão trabalhar, muitos vão estudar, mas tenha isso em mente: eu nasci com um propósito, e o propósito que Deus determinou para a minha vida vai se cumprir. E você seja, né, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, para que você possa ser ainda mais usado por Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças. Pai querido, nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, pelos teus propósitos para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque tu tens um plano perfeito. E esse plano perfeito para cada um de nós, Deus, foi gerado antes mesmo de nós entrarmos no ventre de cada uma das nossas mães. O Senhor já tinha um propósito, um plano perfeito para cada um de nós, Senhor. E nessa noite, Deus, se alguém entrou aqui na tua casa ainda sem esperança, achando que sua vida não tinha mais razão ou propósito, ou até mesmo desanimado com a vida, desanimado por conta dos desafios e das dificuldades, que nessa noite, Espírito Santo de Deus, tu possas dar um ânimo novo, um fôlego novo em cada pessoa que está aqui escutando essa mensagem nessa noite, para que todos nós possamos com confiança seguir adiante, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
Em nome de Jesus Cristo, tira todo o cansaço, todo o desânimo e nos dá coragem, firmeza e convicção de continuar crendo que o teu propósito para as nossas vidas é perfeito, é infalível, é imutável. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós todos tenhamos uma semana abençoada, uma semana cheia da presença do Espírito Santo de Deus, que nós possamos servir a Ti, Senhor, com todo o nosso coração, porque Tu és merecedor, Pai, de toda a glória e de toda a honra. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Uma semana abençoada em nome de Jesus. Eu quero viver